Meus queridos, bom dia, graça e paz a todos. Hoje eu quero falar com vocês sobre a explicação da parábola do trigo e do joio. Esta explicação, dada pelo próprio Cristo, está em Mateus capítulo 13, do verso 36 ao 43, e diz o seguinte: Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele lhe respondeu: O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui nós temos, de forma precisa e maravilhosa, a explicação da parábola do trigo e do joio. Nós vimos a parábola. E agora os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, queremos saber, o que significa a parábola do trigo e do joio. E Jesus então explica da seguinte maneira: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Portanto, quem semeia esta semente abençoadíssima é o próprio Cristo. O Filho do Homem aqui é Cristo. O Evangelho de Lucas revela muito sobre isso, falando do Filho do Homem, o Filho do Homem como o próprio Jesus Cristo. É Ele, foi Ele quem estabeleceu o seu povo e a sua igreja. Bom, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. O campo é este vasto mundo no qual vivemos. A boa semente são os filhos do reino. Todos aqueles que amam a Cristo, que o servem, que o adoram, todos aqueles que já entenderam que Cristo é o seu Senhor e Salvador e vivem com Ele, por Ele e para Ele, e o adoram em espírito e em verdade, esses são os filhos do reino. E os joios são os filhos do maligno, aqueles que não amam a Cristo, não amam a Deus, não temem a Deus, não querem saber de adorar a Deus, vivem longe de Deus, zombam de Deus, blasfemam de Deus. Esses são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. Claro, o diabo é o maior inimigo de Cristo, o maior inimigo de Deus. E a ceifa é a consumação do século. Meus queridos, este mundo está caminhando para um fim. Este mundo um dia passará por um julgamento, por um juízo. E Jesus está dizendo: a ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros, quem são? São os anjos. Nós temos isso na Bíblia. O próprio Jesus falou sobre isso, quando da sua vinda ele enviará os seus anjos, que então colherão o trigo para o celeiro e o joio ele atará em feixes para ser queimado. Bom, ele mesmo diz: mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e todos os que praticam iniquidade. Meus queridos, relembrando a vocês que Jesus, o Senhor, Ele plantou sua igreja e plantou com uma boa semente. Mas o seu inimigo maior, que é o diabo, colocou no meio dessa grande plantação que é a igreja do Senhor, pessoas com aparência de piedade, com aparência de seguidores de Cristo, mas cometem escândalos, são perversos, iníquos, escandalizam a igreja do Senhor todos os dias, fazendo com que muitas pessoas não creiam que a igreja seja a igreja do Senhor, porque, como falamos, ela é mesclada por pessoas santas, salvas, piedosas, pessoas que amam a Deus. E também em seu meio há aquelas pessoas que não amam a Deus, que não servem a Deus, servem apenas ao seu próprio ventre. E essas pessoas são as filhas do maligno que estão no meio do povo de Deus. Mas isso um dia aparecerá. Veja só,
Mandará o Filho do Homem os seus anjos e ajuntarão no seu reino todos os escândalos e todos os que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mas e os justos e os filhos do reino? Bom, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus deu esse alerta. Você, meu querido, ouça, entenda o que Deus fala por meio da sua palavra. O meu desejo é que Deus lhe abençoe ricamente. Amém.